absolutamente nada, Pai. Mas que ela venha fazer a tua vontade. Cobre ela, Senhor, com o teu poderoso sangue, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque eu creio, Pai, que quando ela estiver aqui pregando a tua palavra, Pai, o Senhor vai estar abençoando, o Senhor vai estar entrando com provisão na vida dela, Pai. O Senhor vai jogando por terra toda a enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Usa ela, Pai, neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ser com ela, Pai. Senhor, e abra, Senhor, nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir, Senhor, a tua voz. Senhor, é o que te peço nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é um grande dia, né? Todo mundo. Sério? O que houve, pastor? Hoje é dia de estarmos na casa do Senhor, né? E o Senhor nos concedeu, né? Mais um dia para estarmos. Levante, queridos. Vamos orar junto com ele ali, em favor do Giovanni, ele não está muito bem. Põe a Deus, a vida de Giovanni em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toda enfermidade, todo mal-estar, nós repreendemos em nome de Jesus. Na autoridade do teu nome, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Amém. Vai ficar tudo bem, João. Em nome de Jesus. Pode sentar. Esta noite eu acordei 5 da manhã e eu conversando com Deus, deitada, conversando com o Senhor, Senhor, amanhã sou eu que vou pregar. Que palavra que tu me dá, Senhor? E aí eu fiquei orando, conversando com Deus, levantei, fui tomar água. Enquanto eu estava lá na cozinha no escuro, tomando água, não acender luz para não acordar ninguém, né? O Senhor me trouxe uma palavra sobre Jonas. Abra sua Bíblia lá em Jonas. É um dos últimos livros do Velho Testamento. Não o último, mas um dos. É um livro bem pequenininho. Eu creio que todos vocês conhecem a história de Jonas, né? O livro de Jonas, ele conta a história de um profeta desobediente e sem compaixão. Esse era Jonas. E Deus mandou que ele fosse pregar em Nínive, né? A capital do grande império da Síria. Era uma nação inimiga mortal de Israel. Mas o que acontece? Jonas não foi anunciar a palavra de Deus. Então vamos lá em Jonas, primeira Jonas, vamos ler aqui. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo em direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. E os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. Preste atenção. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão
e ali havia se deitado e caído em sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. E os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte de descobrir quem é o culpado de estarmos em perigo? Eles fizeram isso, e o nome de Jonas foi sorteado. Então perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde vens? De que país você é e qual é o seu povo? Aí ele responde: eu sou hebreu, respondeu Jonas. Adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o céu e a terra. E em seguida Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. E aí os marinheiros ficaram apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piora cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntam a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E Jonas respondeu: vocês me peguem e me joguem no mar, que ele ficará calmo. Pois eu sei que foi por minha culpa essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Vamos ler até aqui, depois a gente continua. Então aqui nos diz que Jonas ele era desobediente, né? E amados, eu particularmente eu gosto muito da história de Jonas, porque quando meu pai se converteu eu tinha 5 anos de idade e eu ia para a escolinha dominical das crianças. E foi a primeira história que eu ouvi da Bíblia, foi sobre Jonas. E eu me encantava de ouvir a professora contando sobre o grande peixe. Eu ficava imaginando esse grande peixe. E então eu sou um pouco fascinada com essa história, primeiro, porque um peixe engolia um homem e depois vomitava na praia, né? Eu acho que isso aí, só ele ser engolido pelo peixe, ficar 3 dias dentro da barriga do peixe, sem morrer, e depois ser vomitado vivo. Gente, é um milagre na vida de Jonas, um atrás do outro, né? Apesar de toda a sua desobediência, Deus cuidou dele o tempo todo, né? E amados, e uma das coisas que essa passagem de Jonas, né, do profeta teimoso e ressentido, porque ele era um profeta teimoso, né? Porque ele teimou com Deus e ele era ressentido. E eu acredito que Jonas, ele devia ter alguma ferida na sua alma. Essas são palavras minhas. A Bíblia não diz isso. Mas eu creio que ele devia ter alguma ferida na sua alma, sabe? Porque, sendo quem ele era, um profeta do Deus Altíssimo, vendo os milagres de Deus, Deus mandando ele, né? Direcionando ele para ir para Nínive e ali pregar para as pessoas, e ali salvar, levar a palavra de Deus, né? Para aquelas pessoas, para que aquele povo fosse salvo, para que aquele povo se convertesse dos seus maus caminhos, né? Ele não gostava. A palavra, a gente continua lendo, a gente vê que ele não gostava do povo, porque o povo era inimigo de Israel. Então ele não tinha amor por esse povo no seu coração. Jonas era um profeta que ele não tinha amor no coração pelo próximo. Porque nos nossos dias, né, independente do que o outro faça ou não, a gente tem que orar e pedir misericórdia, né, de Deus por aquela pessoa. Mas ele não tinha um coração misericordioso, né? Amados, mas também essa passagem de Jonas nos leva também a gente olhar para as nossas vidas, nós olharmos para nós. Quantas vezes o Senhor diz para nós: vai, faça, é você quem vai fazer,
A missão é sua. Muitas vezes o apóstolo chama, o pastor nos chama, o líder chama. A missão é para você. Você vai fazer, você vai cuidar, você vai ir, você vai fazer isso, é para você fazer aquilo. E muitas vezes nós desobedecemos. E queremos fazer aquilo que está dentro do nosso coração. Não, isso está no meu coração, isso aí não está no meu coração. E quem disse que Deus tem que falar no teu coração para você ir fazer? A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Ah, o pastor mandou eu fazer, mas eu não senti no meu coração. Hã? Para a gente ir fazer alguma coisa, nós temos que sentir no coração fazer? Não. Porque eu acredito, amados, que quando nós temos uma liderança, nós temos um líder, nós temos um apóstolo, nós temos um pastor sobre as nossas vidas, esse líder, ele paga um preço de oração pela minha vida. Ele paga um preço de oração pela igreja, por cada membro, por cada ovelha. E muitas vezes, esse pastor, esse líder se entristece, porque ele dá a direção e a direção não é cumprida. E quantas vezes nós fizemos isso, eu e você? O líder manda ir e nós ficamos. Ai, mas me passaram fulano para me cuidar. Ai, não, misericórdia. Ai, mas eu estou falando isso de carteirinha. Porque isso já aconteceu comigo. Eu posso passar uma mulher para mim, cuidar e eu sei, eita, misericórdia da minha vida. Fulano, ai. É osso duro de roer. Mas Deus, para Deus não existe o impossível. A gente ouviu, né? Aqui agora há pouco. Para Deus não existe o impossível. O coração mais duro, o Senhor toca, amolece. O Senhor vai lá e... Por quê? E por que o coração mais duro, queridos, por mais duro que seja, por mais... É uma pessoa que muitas vezes a gente ouve, né, pessoas que são ateus e que não acreditam em Deus e que Deus não existe, que Deus isso, que Deus aquilo. E aí de repente o Senhor, oxe, fulano se converteu. Oh, glória a Deus, como assim? Porque nós temos o DNA de Deus, a humanidade tem o DNA de Deus. Cada homem que está ali na papuda tem o DNA de Deus no corpo dele, nas células dele, no DNA dele. É por isso, porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E por mais duro que seja o coração, ele amolece. Ele amolece, porque ele carrega o DNA do Senhor. Por isso que é amolecido esse coração. Mas voltando aqui para a história de Jonas, para a passagem de Jonas, eu gosto de dizer história que parece que é mentira, né? Mas é a passagem da Bíblia de Jonas. Quantas vezes nós nos escondemos, assim como Jonas? Fugimos do Senhor. Fugimos das nossas responsabilidades. Nós fugimos da nossa responsabilidade, muitas vezes não é só em relação ao trabalho do Evangelho, o levar o Evangelho, o cuidar de pessoas. Nós fugimos das nossas responsabilidades junto da nossa família. Nós fugimos das nossas responsabilidades com o nosso esposo, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos pais, nossos avós. Nós nos escondemos. E nós somos testemunhas, eu e meu esposo, nós já acompanhamos muitas pessoas, muitos casais, muitas famílias, e a gente vê muitas vezes o homem fugindo da sua responsabilidade como pai, como marido, como provedor, como cuidador, como responsável daquela casa, daquela família.
e se escondendo. Muitas vezes esse homem se esconde, como a gente diz lá no sul, na barra da saia da esposa. Aí você vai, fulana, eu vou indo aqui. Você vai na frente que eu vou indo aqui. Você faz, eu vou auxiliando. Aonde que a palavra de Deus diz que o homem é auxiliador? A palavra de Deus está escrito? Está escrito que o homem é auxiliador? Não, na palavra de Deus que a mulher é auxiliadora. Então, se eu sou auxiliadora do pastor Rui, ele tem que ir na frente. Eu vou ao lado dele. Mas ele que vai conduzir. Ele que vai orientar. Mas isso também não me tira a responsabilidade de quando eu ver que meu esposo não está indo certo, eu chegar e dizer, querido, para um pouquinho. Quem sabe isso? Quem sabe aquilo? Quem sabe fizemos assim? Quem sabe a gente para um pouquinho? Respira, toma uma água, relaxa, ora, coloca diante do Senhor. Vamos ver o que o Senhor tem a dizer. Qual é o caminho que Ele quer que a gente siga? Qual é a decisão? Mas por outro lado também nós já vimos muitas mulheres anuladas. Eu não sei se o fulano quiser, se ele for, se ele comer eu como, se não, se ele for eu vou. Não tem voz ativa, sabe? Não tem poder de decisão. Ali com medo, acuada. Você acha que isso é vida para nós mulheres? Vivemos com medo, acuadas, sem termos voz ativa para nada, nem em relação ao filho, dizer o que, chamar a atenção de um filho muitas vezes. Olha, eu vou contar para você, pai. Se colocando muitas vezes como uma menininha. Quando muitas vezes Deus quer é que nós nos posicionamos. E tanto marido como mulher, homem como mulher, como esposa, como esposo, como pai. Deus quer que nós nos posicionamos. Está com medo? Vai para o joelho. Ora. Coloca diante do Senhor. Senhor, eu estou com medo, Senhor. Porque se Jonas dissesse para o Senhor que ele estava com medo, o Senhor ia animar ele. Mas o Senhor sabia que ele estava com medo. Mas também o Senhor conhecia o coração dele. E sabia quem ele era. Sabia que ele tinha um coração teimoso, que ele tinha um coração ressentido, que ele era um homem ressentido. E muitas vezes, amados, as coisas não andam nas nossas vidas. A porta de trabalho não se abre. O relacionamento de marido e mulher não se ajeita. Porque nós temos esse coração teimoso e ressentido que Jonas tinha. Já viu? Eu acredito que vocês aqui, a mais novinha aqui é a Kemily. Você já deve, a sua experiência de vida já deve ter passado muitas pessoas por você, né? Na sua vida. Você já viu aquela pessoa que se sente por tudo? Aí você quer ajudar e você diz algo e ela assim, é porque não me quer por perto, é? Como assim? Me convidando para tomar café na rua, eu quero tomar café na sua casa, não, não quer lá? Pessoas ressentidas, são pessoas feridas, são pessoas que têm um coração amargo, ressentido com a vida, ressentido com as coisas, com a autoestima baixa, acha que ele não é nada, acha que todos são melhor que ele, e que ele não consegue fazer nada certo, e que as coisas não dão certo para ele, dão certo para o fulano, para ele não
A esposa do fulano é linda, a dele não é. O filho do fulano é inteligente, o dele não é. Amados, vocês estão lembrando tudo para você? Mas está cheio de gente assim. Sai aqui do prédio e converse. Se você conseguir acessar o coração, né? Conseguir acessar o coração de algumas das pessoas que moram aí, você vai ver quantas pessoas existem e quão tenebroso é aquilo que tem no coração das pessoas. Estão amargas, ressentidas, doídas, sofridas. A dor e o sofrimento faz parte da nossa vida humana. Né? Quem não tem dor aqui? Quem não tem problemas aqui? Dificuldades? Quem não precisa romper em alguma área? Todos nós. Mas qual é a diferença nossa? Para as pessoas que estão ali fora do mundo? Que não conhecem a palavra, que não conhecem a Deus e que não servem a Deus. É que elas não têm com a quem se achegarem. Elas não usam a fé. Elas não oram. Elas não creem em Deus. Uma grande maioria você pergunta, eu creio em Deus. Eu creio. Eu creio em Deus. Não acredito que Deus exista assim. Não creio, eu creio. E o que ela demonstra? E muitas vezes, dentro da igreja, nós estamos aqui sentados aqui. E muitas vezes nós estamos agindo da mesma maneira. Eu creio, Senhor, eu creio, mas não coloca a fé em ação. Fé é ação. Fé tem que ter ação. Se eu tenho fé, eu tenho que ir. Eu tenho fé que o meu braço vai ser curado, a minha perna vai ser curada, meu corpo vai ser curado, eu tenho que agir como tal, como uma pessoa curada. Eu estou com uma bursite que faz mais de 6 meses. Já tratei, já usei antibiótico, já fiz fisioterapia e passa, daqui a pouco volta de novo. Você não pode pegar jarro de fogo, você não pode fazer isso. Mas se eu fico pela fé e eu estou curada, eu vou pegar o jarro. É lógico que eu tenho que me cuidar, né? É lógico que eu tenho que me cuidar também. Às vezes a gente exagera, né? Mas aí eu vou botar uma tibóia aqui e vou ficar. Porque não é doendo. Porque não é doendo. Daqui a pouco dói pé, daqui a pouco a dor é aqui e eu estou assim, ó. Não é? A dor dá no braço e a pessoa puxa a perna. Porque é uma questão aqui, amados, aqui, ó. Eu sei, eu faço as minhas coisas durante o dia, eu sei que à noite o braço fica assim, ó, porque esfria, né? O nosso organismo esfria. E aqui começa assim, ó. Aí eu ponho a mão. E eu oro, e eu viro pro outro lado, e aí eu vou dormir. Vai doer? Vai. Eu estou dormindo, eu vou sentir. Mas vai sarar. No tempo certo vai sarar. Deus sabe por que eu estou sentindo a dor. Glória a Deus. Deus sabe. Nós passamos, queridos, dificuldades nas nossas vidas. Deus sabe por quê que aquela dor está ali. Deus sabe por que você está desempregado hoje. Muitas vezes, o desempregado, Deus coloca ele lá no breu, sem emprego, sabe por quê? Para ele valorizar o salário dele. Para ele não colocar o salário dele em bobagem. Sabe? Para ele colocar no papel todas as contas dele, que ele tem que pagar. Vai sobrar? Não vai sobrar. Como o testemunho da irmã Chile,
A primeira coisa que nós cristãos temos que fazer com o nosso salário é devolver o nosso dízimo e a nossa oferta. É devolver, não é como muitos têm dito, não é pagar o dízimo, eu vou pagar o dízimo, não, é devolver 10% de tudo que Deus te deu. Quando você devolve com o coração aberto, você está sendo grato ao Senhor pelo salário, pelo trabalho que Ele te deu. Ah, mas sou eu que trabalho, não é Deus? Sim, mas a porta que abriu, de repente você não teria nem condições de estar ali, intelectualmente. Mas o Senhor foi lá e abriu a porta, essa porta aqui é para o meu filho, esse trabalho é para o meu filho. Porque o melhor desta terra é para nós. Os filhos de Deus têm que comer o melhor desta terra. E sabe por que nós não comemos o melhor dessa terra? Porque somos, muitas vezes, covardes, como Jonas. Não levantamos, não vamos. Esperamos que alguém traga para mim uma porta de trabalho. Eu não vou entregar currículo. Ai, ele chegar lá e vai ter entregar currículo. Uma pessoa, há pouco dia não disse isso. Como assim? Porque o que eu faço é uma coisa simples. Todos nós somos necessários, não é mesmo? O médico precisa para operar, ele precisa de uma enfermeira, de uma instrumentista, ele precisa de um anestesista, ele precisa de um cardiologista, e por aí segue. Numa cirurgia, no mínimo, é 12 pessoas. Mais você. Olha, aquele que está ali, né? Mais aquele que está ali na mesa de cirurgia. Então, todos nós somos necessários. Ah, eu trabalho na área da limpeza. Mas você é necessário, o seu trabalho é necessário. A hora que nós nos demos por conta de que aquilo que eu faço é necessário para alguém, eu me valorizo. Como que você quer que as pessoas valorizem você se você não valoriza o seu trabalho? Se você não se valoriza como pessoa, como profissional, como pai, muitas vezes, como mãe, como filho, muitas vezes nós não nos valorizamos. Achamos que o nosso pai não gosta muito da gente, minha mãe não me ama muito, porque meu irmão era um doentinho, aí precisava da atenção, a gente pode ir lá, meu irmão que necessitava. Isso está cheio de pessoas assim. Mas eu e você não somos assim, amém? Amém. Amém, glória a Deus. E assim como Jonas se escondeu do Senhor, ele achou que podia se esconder do Senhor, né? Mas mesmo que você queira se esconder do Senhor, você cava um buraco na mais profundeza do mar onde Jonas esteve. Ele não conseguiu se esconder do Senhor. Ele tanto não conseguiu que dentro, a gente continuando dentro ainda do grande peixe, que a palavra não diz que é uma baleia, né? Ele diz que é um grande peixe. Mesmo lá ele orou ao Senhor, ele clamou, né? Então ele não conseguiu se esconder. Nós não conseguimos, amados, nos esconder do Senhor. Você pode camuflar para mim quem você é, mas para Deus não. Eu posso chegar aqui e dizer que ai, a pastorinha boa, ai, a pastora aqui, está na máquina, ai, estão isso, estão aquilo. Eu posso camuflar para vocês quem eu sou, mas para Deus, Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou. E Deus sabe que eu não sou esse doce de pessoa. Não sou. Eu sou muitas vezes agressiva nas minhas palavras. Às vezes eu sou bruta. Mas que pastor com Deus mentir. Às vezes eu grito, né?
Deus sabe quem eu sou. Assim como Deus sabia quem era Jonas, o profeta Jonas. Amados, e assim como Jonas, quantas vezes eu, pastor Enu, me escondi? Me escondi. No começo, eu lembro que no começo, lá no cruzeiro, quando a gente chegou na colheita, pastor Enu, vem trazer, pastor Enu, pode fazer a palavra do oferta? Posso não. Eu ficava a bunda pro banheiro, meu filho. Nem me avisaram nada, nem me preparei. Que mania de chegar em cima da hora e querer cantar palavra de oferta. Que isso? Eu ficava furiosa. Assim como Jonas, eu ficava brava. Eu ficava ressentida. Um dia ele disse para o isso é uma falta de respeito com as pessoas. É uma falta de respeito. Chegar na hora do culto, tu pode fazer a palavra, o fulano não pode vir, porque tem que. Aí a gente se dá um tapa-buraco. Tá todo mundo assim, pastor, sim, pastor, quantas vezes eu me escondi? Nos encontros, os primeiros encontros, pastor, não vai levar tal palavra. Ai, mas eu nem vou ao encontro, eu nem vou. Mas, amados, muitas vezes o medo, a ansiedade, nos leva a fazer coisas que a gente não quer. E eu sei que muitas vezes, pastor Elô, eu sonhava, eu me via lá pregando para as mulheres. Mas na hora, aquele medo, aquele pavor batia e eu dizia, não, eu não vou. A primeira vez que eu fui ministrar, Jesus amado. Eu passei uma semana orando, 24 horas. E lia aquela palavra e voltava, e conversava com ele, lia a palavra e voltava. E eu disse, se eu chegar lá na frente e ver o branco? E se eu chegar lá e não enxergar nada do que está escrito? Aí a apóstola dizia, não, calma, vai dar tudo certo. Você já ministra na célula, você já faz isso, faz aquilo, né? Você tem as suas discípulas, você cuida, você faz de conta que todo mundo que está lá é seus discípulos. Aí tu pega o microfone e você olha assim, apóstola Márcia. Você olha assim, apóstola Patrícia. Aí você fala assim, e agora? O que você faz? E agora? Agora, Deus, eu já estou aqui, agora é por ti, Pai. Porque quando nós tomamos a decisão de nos tornarmos dependentes de Deus, que nós não somos nada, e que é o Senhor que vai fazer através da minha vida e através da sua vida. Quando você se dá por conta que não é você, amado, que faz, é o Senhor. O teu trabalho é estudar a palavra, sim, estudar, orar, se santificar, se colocar diante do Senhor e ler a palavra. Vocês vão me dar a palavra, porque é tu, Deus, é tu. Porque eu, queridos, pastor, eu não teria condições nenhuma de estar aqui. Se eu olho para a minha condição, da onde eu nasci numa casinha de torrão. Vocês sabem o que é torrão? Lá no sul de torrão. No Nordeste é casa de palha, com barro, né? Lá no fundo do mato. E hoje eu estou aqui em Brasília, na capital do país. Mas eu não estou aqui porque eu sou bonitinha, porque eu sou querida, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou inteligente. Não sou inteligente nem isso. Inteligente não. Mas é porque o Senhor me capacitou, porque o Senhor queria que eu estivesse aqui. Porque Ele já tinha traçado a minha vida. Quando eu encontrei o pastor Rui, que nós namoramos para casar, o Senhor já tinha traçado o meu casamento com ele. O Senhor já sabia quantos filhos eu teria. O Senhor já sabia a dor que nós íamos passar com a perda de um filho. O Senhor sabia todas as coisas
antes de eu chegar aqui. O Senhor sabia que a pastora não ia ter medo. Ele me conhecia, ele sabia que eu era insegura, que eu era tímida. Mas segundo a palavra diz que os tímidos não têm a ver com o reino dos céus. E quando eu li essa palavra, eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero ter parte contigo. Retira de mim a timidez. Eu sou muito extrovertida, não sou não. Mas aquela timidez que me paralisava, o Senhor retirou de mim. E aquela dureza do meu coração, de não amar as pessoas, o Senhor tirou do meu coração. Ele tirou de mim, Giovana. De vez em quando, a velha criatura insiste em voltar. Mas aí, o Senhor diz que é melhor ser 2 do que 1, né? Aí nós somos 2. Aí o pastor falou assim: pai, nega, quem sabe? Filha, quem sabe? Quem sabe? Né? E aí a pastora olhou, respira, pensa assim: ai, Senhor, perdoa, Deus, realmente. Amados, você tem um companheiro do seu lado. Agradeça ao Senhor. Agradeça. Porque Deus te deu alguém para o teu crescimento, para vocês andarem juntos, para crescerem, para se tornarem pessoas melhores. Que quando um desliza, o outro vem e ajuda a levantar. Quando um está deixando a velha criatura surgir, o outro vem e diz: epa, não é por aí. Isso aí não pertence mais para a sua vida. Isso não faz mais parte da sua vida. E foi o que Jonas fez. Jonas não deixou o Senhor trabalhar na vida dele. Depois vocês vão continuar lendo essa passagem de Jonas. Porque depois lá, no 4, versículo 4, fala da raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Toda a raiva que Jonas teve, todo o desamor do coração de Jonas pelas pessoas, o Senhor ainda teve misericórdia da vida dele. Né? Tanto que aqui diz que ele ficou chateado, né? E ele foi para um monte, e ali no sol, no relento, o que Deus fez? Fez uma planta crescer para trazer sombra para ele. Quer ver aqui, ó, lá no 4:4. Vamos começar do 4:1. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão. Então ele sabia que ele servia